Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal, para a gente falar aí sobre Ramos Rodrigues e a provável escalação do São Paulo. Ramos Rodrigues a gente já falou um pouquinho, né, no vídeo anterior, falando sobre essa situação dele, mas mais uma vez agora contra o Cobresal, ele ficou de fora por opção mesmo do Zubildia. Eu conversei com algumas pessoas para entender melhor essa situação, para entender de fato se existe algo um pouco mais preocupante. E de fato não. O Zubildia analisou o adversário e existe o entendimento de que o Ramos Rodrigues não vai contribuir para o que o Zubildia quer para aquele momento. O Zubildia conta com o jogador, só que, além da conversa que eles já tiveram, o Zubildia deixou claro: faça a sua parte que você terá oportunidades. Agora cabe ao colombiano, de fato, nos treinamentos, durante os jogos, quando ele entrar, quando ele tiver oportunidade, porque eu acredito que até julho, quando abre a janela de transferências no fim do ano, ele terá essa oportunidade. Só que o Ramos Rodrigues vai ter que fazer por merecer, de fato, não vai ser mais pela grife, pelo nome Ramos Rodrigues que ele vai ter oportunidades. Ele vai ter conforme ele for demonstrando nos treinamentos, beleza? Então, existe também a possibilidade dele jogar contra o Fluminense na segunda-feira, até pelo que eu conversei com algumas pessoas, o Zubu já deve poupar alguns jogadores contra o Flu, não vai ser um time completamente de reservas, como foi contra o Águia de Marabá, só que aí existe uma chance até clara do James Rodrigues pelo menos ficar no banco de reservas contra o Fluminense. Eu até questionei algumas pessoas para falar sobre isso, existe alguma questão de tipo, que já teve uma história, né, no ano passado, que a gente não conseguiu essa confirmação, de que o Rubio avalia que o Rames pode ser melhor atuando mais em casa, no Morumbi, por conta do gramado, a atmosfera que a gente já conhece. Será que não tem algo nesse sentido? A pessoa não soube me confirmar, e aí eu fui para uma segunda fonte que falou que ele pode estar pensando algo parecido, mas aí é muito mais uma questão de teoria, né, de achismo propriamente do que, de fato, uma informação. Fato é, a informação é, de que Rames acabou não viajando para enfrentar o Cobressão nesta quarta-feira, mais uma vez, por opção técnica do Zubeldia. A gente está vendo aí que o Rodriguinho, na visão do Zubeldia hoje, estaria à frente do Rames Rodrigues em questões de oportunidades, né? Nas últimas 3 partidas, ele optou pelo Rodriguinho. Contra o Águia de Marabá, o Rodriguinho entrou fora de casa. Contra o Vitória, também fora de casa, o Rodriguinho foi quem entrou. E também agora fora de casa contra o Cobressal, quem viajou foi o Rodriguinho, com o Rames Rodrigues ficando de fora, beleza? E aí a provável escalação, eu até converso com algumas pessoas que também cobrem o São Paulo, que o Zubeldia ele tá gostando de pegar algumas peças, né? Se a gente for parar para ver, a gente não conseguiu cravar escalações, né? Eu acho que a única escalação, por exemplo, que eu consegui cravar fui o único em relação ao Ferreirinha na entrada contra o Barcelona, né? Eu consegui cravar ali a escalação bonitinho, com em tese 4 atacantes, mas o Luciano recuando para fazer esse meio campista. E desde então a gente não conseguiu dar uma cravada. Eu até acertei em grande parte os nomes contra o Águia de Marabá, mas se eu não me engano eu errei ao afirmar que o André Silva, por exemplo, ia ter minutos. E o Juan acabou sendo titular e acabou fazendo os 2 gols. Desde então, por exemplo, contra o Vitória, ninguém colocava que o Nestor entraria como titular. E aí agora a gente também está tentando apurar algumas questões. Eu acredito, eu até já trouxe informação no X, que o Galopo deve ganhar uma oportunidade na vaga do Bobadilha. E não é porque o Bobadilha está mal, é muito mais por uma questão até de que existe um entendimento que mesmo fora de casa o São Paulo vai dominar a partida, vai ter as ações de jogo, vai ser algo parecido com o que teve com o Barcelona. Então o Galopo tem entrado bem, né? O Bobadilha ainda está se adaptando à função, então aí o Galo deve ganhar uma oportunidade. Outra questão testada foi a entrada do Ferreirinha para a saída do Diego Costa. E aí o time teria basicamente três atacantes, né? Mas aí você também, eu não entendo muito bem a informação. A informação, ele já foi testado entre os titulares, é um nome que o Zubeldia gosta bastante. Mas, por exemplo, só a entrada do Ferreirinha, como que ele montaria isso? O Nestor viraria um meia pela direita? Ou com a saída também do Nestor, ele voltaria com aquele time que enfrentou o Barcelona, por exemplo? Enfim, são algumas questões interessantes.
A gente tem uma base do time titular, né? Acho que Rafael, Alan Franco e Arboleda devem ou fazer uma dupla, um trio de zaga. O Michel Araújo deve jogar, né, como um ala pela esquerda, até porque ele não enfrenta o Fluminense, então não faz sentido, por exemplo, poupá-lo nesse momento. Será que ele vai arriscar e jogar o Michel Araújo como lateral esquerdo? Até agora ele não fez isso durante as partidas e acho que ele não vai fazer. Tem também o Alisson, que é titular absoluto. O Luciano vai jogar de 10, né, nesse 4-2-3-1, ou de fato o Rodrigo entende que um sistema de três zagueiros para melhorar Luciano e Caleri é o melhor, porque aí os dois jogando com uma dupla de atacantes. Enfim, são algumas questões ali que o Zubrodi deve solucionar ali, né, ainda nesta quarta-feira, né? Eu estou gravando de manhã, então ainda tem mais um treino, o São Paulo ainda vai passar alguns vídeos, ele vai fazer algumas questões com a sua comissão técnica, mas eu estou meio desconfiado aí que o Zupac já deve aprontar alguma coisinha, não deve, mais uma vez, a gente não deve acertar a escalação de fato, mas eu acho que eu colocaria aí, pelo que eu conversei com algumas pessoas, pelo que eu apurei, o Galopo tem grandes chances de começar como titular, e existe também aí esse asterisco no Ferreirinha. Né? E aí a gente fica ansioso para ver como é que vai ser esse time montado pelo Zubeldia. O fato é que o São Paulo joga hoje contra o Cobressal, às 9h30, horário de Brasília. Aí em Calama, não é a casa do Cobressal, porque o estádio dele não tem condições, não preenche os requisitos da Comebol. Então é o estádio do Cobreloa. Então, querendo ou não, o Cobressal está jogando fora de casa e lá tem altitude, mas não é algo que de fato interfira no jogo. São quase 2.300 metros, mas não é algo que interfira no jogo. Por exemplo, Quito tem uma altitude um pouco maior, Bogotá tem uma altitude um pouco maior. Então, para vocês terem uma noção de quanto não vai afetar de fato a altitude, é mais uma questão de temperatura lá lá em Calama, por exemplo, parecido até um pouco com São Paulo. Tá um sol de tarde, um solzão legal, e do nada, no fim da tarde para a noite, vem uma frente fria, assim, muito forte, inclusive até o Caleri apareceu, viralizou aí todo mundo querendo a jaqueta do Caleri. O Caleri estava de jaqueta, né, porque de fato é uma queda muito brusca de temperatura, tanto é que, né, eu até olhei neste momento, a temperatura está agradável, o clima está de sol agradável lá em Calama, porém depois tem uma queda vertiginosa e a tendência é que no momento do jogo seja de 10 graus Celsius. Inclusive, outra preocupação são os ventos, né? A previsão é de 20 quilômetros, que os ventos podem chegar até 20 quilômetros. E até eu fui pesquisando algumas informações para trazer lá no X, para twittar lá bonitinho. E aí eu me deparei com uma entrevista do Rogério Ceni, né? Onde ele de fato reclamou um pouquinho, falou um pouquinho, não, aqui não tem altitude, mas o vento é muito forte, dá uma interferência na bola. Então pode ser aí um fator também interessante aí essa mudança de rota que a bola pode ter durante o confronto. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer coisa deixa aqui nos comentários, até o próximo vídeo. Valeu!